Olá família, tudo bem? Glória a Deus. Estamos aqui com o pastor Fábio, pastor Jorge. Prazer estarmos juntos. Prazer é todo nosso, pastor Wellington, pastor Jorge, de estar junto com vocês. Sempre foi um prazer maravilhoso poder compartilhar a palavra de Deus. Sempre ter uma conversa boa, né? Nós estamos aqui na igreja em Bragança Paulista. Que providência, né, gente? Glória a Deus. Um tempo muito maravilhoso, muito especial. É sempre bom estarmos juntos. Nesse período de pandemia, e a gente tem tido contato mais à distância, a gente vai bater um papo aqui, porque, pastor Fábio, muita gente às vezes fica posicionando e comentando, fazendo rotulando, como se a igreja tivesse perdendo espaço, tivesse perdendo território, porque os templos estão fechados. Como que o senhor vê isso? Pastor, de princípio, de primeiro momento, todos nós ficamos incomodados com a situação. Mas no decorrer do tempo, fomos entender e buscando direção de Deus, vendo que Deus também uniu as famílias em oração, em buscar a presença de Deus. Pelo menos é o que eu tenho percebido com a igreja aqui em Bragança Paulista. As pessoas agora estão sentindo saudade da igreja, muitos estão sendo aquecidos novamente por um compromisso maior. Então nós temos vivido esse momento. No início foi um pouco assustador, não é? Mas graças a Deus, Deus uniu a igreja e hoje realmente passamos a entender que as quatro paredes não é a igreja. A igreja é o meu irmão, minha irmã lá na sua casa, cuidando da sua família, ministrando a palavra. E breve a gente já está contando os dias aí para estarmos juntos, adorando, exaltando a Deus aqui através da igreja, em nome de Jesus. Mas foi um momento assim, de primeiro impacto, nós não sabíamos o que ia ficar, mas no decorrer do tempo, Deus foi dando direção, o próprio povo foi buscando mais a presença de Deus. É o que eu senti nesses dias, nesses primeiros momentos, pastor. Pastor Jorge, como que você vê isso? Quando você viu a primeira vez o comentário, principalmente na internet, nos primeiros dias, a igreja perdeu território, a igreja se curvando diante do coronavírus, pessoas que fizeram comentários inclusive maldosos, rotulando como se os pastores não estivessem tendo fé para encarar, para se posicionar. Como que foi isso para você como pastor à frente de uma igreja? Foi um tempo em que nós tivemos muita cautela. Realmente foi algo que nos pegou assim, desprevenidos, mas com muita cautela. Eu tomei a postura de ser tardio no falar, buscar em Deus e buscar direção naquilo que estava acontecendo. E para a glória de Deus, a gente percebe que a igreja do Senhor está mais viva do que nunca. A igreja do Senhor está mais atuante do que nunca. Nós estamos vendo lá em Mogi e conversando com demais pastores que a gente percebe a engrenagem da igreja se multiplicando através dos cultos nos lares. Pessoas que não se reuniam há muito tempo à mesa para poderem tomar um café da manhã, tomar um café da tarde, almoçarem juntos, jantarem juntos. E pessoas que vêm até nós hoje falando: nossa pastor, eu não sei como vai ser depois que voltar a normalidade do trabalho, porque nós estamos trabalhando em home office, e perder isso, esse momento familiar, esse momento de estarem juntos. Então, depois de mais de 40 dias aí que nós estamos sem os cultos, né, presenciais, a gente percebe que a igreja, dentro desse cenário, está mais forte, está mais unida, está mais fortalecida nisso. Porque parece que às vezes o culto no templo, o pastor tinha que fazer um esforço, né, pastor Fábio? Fazer se empenhar, o grupo de louvor fazia toda uma e tal, e às vezes muita gente apática, pastor Jorge, muita gente apática ali e tal, e essas pessoas foram sacudidas por Deus, né? Então assim, eu até postei uma frase em resposta a essas declarações logo no começo, dizendo que
as igrejas estavam cheias de pessoas vazias, os templos estavam cheios de pessoas vazias, e Deus esvaziou os templos para encher as pessoas, porque e esse encher as pessoas foi dentro de casa. E aí a outra coisa que me vem à mente é que muita gente olha para a figura do pastor e não entende exatamente qual que é a missão do pastor, no sentido mais amplo, né? Parece que não, o pastor Fábio é pastor porque ele dirige culto, porque ele está lá no altar na quarta e no domingo. E na verdade nós temos trabalhado muito mais nesse período de pandemia, né, pastor Fábio? É verdade. Muito mais nesse período de pandemia, porque muita gente desesperada, muita gente em pânico, muita gente com medo, muita gente procurando ajuda, auxílio espiritual, muitos filhos que estavam distantes do pai, aí começa a se achegar. Como tem sido, pastor Jorge, essa busca, essa procura de gente que estavam desconectadas de Deus e de repente, por causa de toda a situação, começa a acionar, começa a procurar, e aí você precisa ministrar ali. E exatamente isso que tem acontecido, porque no mundo em que nós vivemos, né, do ter, do consumo, muitos pais que acordam cedo, saem para o trabalho, às vezes voltam tarde, não estavam tendo mais esse contato com os filhos, e o que estava perdendo? O coração dos filhos para a influência do mundo, para a influência de más pessoas más intencionadas. E o que a gente percebeu? Que essa pandemia aproximou os pais, aproximou o coração dos filhos para com o dos pais, e a gente percebe uma interação. Então, no meio da crise, Deus vem unindo famílias. A gente tem usado uma frase lá em Mogi, que Deus tem sarado esta nação a partir desta cura que está acontecendo dentro dos lares. Então Deus está curando os lares para curar as nações. E isso tem sido muito fantástico, que a gente percebe essa mobilização dentro dos lares, aonde já há essa interação do filho para com o pai, da mãe para com o filho, da mãe para com o esposo, que às vezes já tinha perdido até esse vínculo, esse relacionamento, e graças a esse contexto, mesmo sendo difícil, tem acontecido coisas boas. Pastor Fábio, como tem sido essa procura aí nesse tempo de pandemia, que o próprio Espírito Santo está tratando com as pessoas lá, e aquilo que antes a igreja tinha que ir para fora para fazer, hoje o próprio Espírito está fazendo lá, e as pessoas que estão vindo, procurando. Verdade. Como que o senhor está percebendo Nós isso? tivemos aqui nesse tempo, até uma transmissão, nossos cultos online, né? Aqui em Bragança tivemos um testemunho de uma senhora de uma outra religião, ela ouvindo o nosso culto, assistindo o nosso culto, o coração dela despertou para voltar a buscar a Deus, Jesus Cristo. E até nos convidou, fomos até a casa dela, oramos por ela, e ela disse que quer servir a Jesus Cristo. Então, pastor, está havendo um avivamento, está havendo algo que a igreja precisa entender, além desses momentos de isolamento social. Deus está tirando proveito, nós, a igreja, precisa tirar proveito disso. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão preocupadas. Nós, como pastores, pelo menos nesses dias, foram os dias que eu mais trabalhei como pastor, no aconselhamento com casais, pessoas que também, com as notícias, más notícias que chegaram, pessoas que não tiveram estrutura emocional, caíram em depressão, ansiedade, preocupação. E a igreja, sim, ela tem um papel social muito importante. Até tem uma pesquisa recente agora, que uma das primeiras coisas que as pessoas querem fazer quando forem liberados é voltar a ir à igreja, voltar a cultuar a Deus. Então há um despertar de Deus, pastor. Há um despertar maravilhoso, e Deus trabalhando em vida, as pessoas se alinhando novamente com os projetos de Deus.
né? O pastor Jorge citou situações aí maravilhosas que têm acontecido, de pais acompanhar novamente o trajeto do filho, o dia a dia do filho, de poder tomar um café, um almoço junto. Então isso é maravilhoso. Então a igreja ela está aprendendo a viver com essa dificuldade, porque a igreja brasileira nunca viveu isso. A igreja brasileira ela cresceu e tem crescido, glória a Deus, mas nunca teve uma perseguição ou algum decreto por um governo que impedisse ela de se reunir. De haver culto, né? De haver culto. Então, é tudo novidade. Eu acho que até um projeto de Deus, um projeto não digo, mas um permitir do Senhor para que cada pastor, cada membro, cada irmão, cada irmã tenha uma vida real de compromisso com Jesus Cristo, porque cremos que em breve ele vai voltar, né, pastor? Glória a Deus. E aí o senhor já puxou o gancho aí, como que a gente consegue lidar com essa igreja que pregou tanta vitória, tanta prosperidade e levou o povo a gostar tanto da terra, e a igreja acabou se esquecendo do céu? Verdade. Então, e aí agora todas as igrejas, todo mundo pregando sobre os sinais e que Jesus está voltando. É verdade. Então, era necessário, e eu entendo que era necessário, essa pregação de prosperidade no Brasil. Sim. Porque durante muito tempo a igreja no Brasil, ela viveu do resto, da sobra. O povo que ia para a igreja, hoje nós temos aí o ministro da Justiça, que é homem de Deus. Nosso irmão Andrezinho, né? Um abraço. Temos o presidente da República, que convocou a nação inteira para um jejum. Entendeu? Então assim, a igreja subiu de patamar. A igreja subiu de patamar, foi importante que isso acontecesse, mas agora a igreja não pode continuar gostando tanto da terra assim, ela precisa voltar a olhar para o céu. Como que o senhor está vendo esse movimento que Deus está realinhando a igreja, realinhando a pregação, os altares em relação a... Não, isso aí é particular também, até para mim, é algo assim que realmente eu passei a entender um pouco mais daquilo que o apóstolo Paulo falava. O meu viver é Cristo e o morrer é ganho. Em certas situações, algumas pessoas muito próximas, em meio a essa pandemia, me chamou de irresponsável, né? Por quê? Porque eu recebo ligação: pastor, meu pai faleceu, o senhor não pode vir fazer o velório? Meu Deus! Como que eu vou dizer não? A minha vida foi entregue para Jesus. Eu tenho que acreditar realmente que se por acaso acontecer, eu ganhei o céu. Mas a minha vida foi dada para servir a Jesus. Então, pastor, isso é até particular. Começa a entender um pouco mais daquilo que o apóstolo Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E o nosso alvo é levar uma igreja a morar no céu. O meu alvo é morar no céu, é conquistar o céu, não é? Então, foi até maravilhoso, porque a gente cresce. Eu me lembro que eu voltando desse velório, algumas pessoas, mas não vai, que é irresponsável e tal. Eu voltava chorando, falando: Senhor, se tiver que acontecer, acontece, mas eu quero o céu, eu quero buscar a tua presença. E hoje também o meu coração clama para que uma igreja que deseje também o céu, deseje buscar a presença do Senhor, sabe, tem uma aliança firmada mesmo, porque, meu irmão, a igreja ela está aqui para anunciar a volta de Cristo. Se você não desejar isso, você não precisa estar dentro de uma igreja. E aí, pastor Jorge? Pastores, uma palavra que vem ao meu coração e que tem falado muito forte comigo é a parábola das 10 virgens. A Bíblia vai dizer que 5 foram prudentes e 5 foram insensatas. Verdade. Se a igreja do Senhor neste tempo não caminhar na rota da prudência e se preparar para essa volta, muitos vão ficar. Eu acho que é tempo, e Deus tem nos permitido isso, de sermos prudentes, como pastores, conduzir o povo ao arrependimento, alinhar o coração de Deus, para que quando esse dia acontecer, que não tem nem dia nem hora, acontecer, que a igreja do Senhor esteja preparada como as 5 mulheres que foram prudentes e estavam preparadas para esse grande dia.
Nós temos o nosso grupo, né, que a gente bate papo, às vezes conversa, né, pastor Fábio? E esses dias eu assistindo um pouquinho do culto do senhor aqui, um pouquinho do culto do pastor Jorge e tal, assisti um pouquinho do culto lá em Guaraí, e eu conversando com a esposa, falei, meu Deus do céu, a gente não tinha conversado nada, e todo mundo pregou sobre arrependimento, pastor. Glória a Deus. Entendeu? Então está um mover muito forte, né, pastor Fábio? De um convite ao arrependimento, um convite a uma mudança de posicionamento, que a nossa igreja é uma igreja que trabalha muito família, né? Então, hoje a questão do divórcio, a questão de muitos pecados dentro da igreja, gente que está dentro da igreja e tendo uma vida totalmente vinculada a tudo que desagrada a Deus, e aí o Senhor tem chamado a gente para essa mensagem de arrependimento, né? É verdade, pastor. E falar com a igreja, o interessante que é falar com o povo que está dentro da igreja. Deus quer restaurar essa igreja sem ruga, sem mácula, porque Ele quer preparar uma igreja para Ele, volta, né? A noiva, né? A noiva, preparar realmente a noiva para Ele voltar. E realmente, o senhor comentando, eu também vi depois as mensagens, é coisa assim que é o Espírito Santo, quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Então o Senhor tem sacudido, e a nossa igreja está ligada à igreja do corpo de Cristo, tem clamado por isso. As pessoas, por um compromisso mesmo. Nós pregamos sobre a graça, entendemos que tudo que Jesus fez na cruz é o que nos salva, mas uma graça com aliança, uma graça com compromisso. Se eu amo a Deus, eu tenho esse amor que vai me salvar, mas eu tenho que ter uma aliança com Ele, de honrar a palavra, de servir a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de seguir o lado moral, né, da vida cristã. Então, eu creio sim, que é um tempo de a igreja se alinhar novamente a um só propósito de agradar ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Quando você viu e aí a gente acabou conversando sobre isso daí, que todo mundo no mesmo final de semana, no mesmo domingo, online, todo mundo pregou sobre arrependimento, qual a sensação que bateu assim, pastor Jorge? De saber que aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração caminha na mesma rota do que Deus tem ministrado aqui ao coração de cada pastor, do senhor lá na Sé, em Atibaia, do pastor Fábio aqui em Bragança e do pastor Enéas lá em Guaraí. Me trouxe uma paz, um alívio de falar, glória a Deus, estou no caminho certo, na rota certa, não é coisa da minha cabeça. E isso nos faz ter o entendimento que é a pregação da palavra pura, verdadeira e genuína. Tem muita gente que acha que o pastor tem assim uma fonte de mensagem o tempo todo, né, pastor? E assim, eu às vezes recebo contato de alguns pastores amigos, o que você pregou aí e tal, compartilha alguma coisa aí que eu estou sem mensagem nenhuma. Mas nesse período, nesses dias, eu estou vendo que Deus tem feito fluir mensagem assim, e pelo menos os pastores que eu tenho relacionamento, está todo mundo ouvindo e muito atento à voz do Espírito. É mais ou menos como aquilo que o Senhor disse para Israel, dizendo assim, eu vos atrairei para o deserto, e no deserto lhes falarei ao coração. Estou tirando a distração para falar com vocês. E aí, esses dias eu comentando com a esposa, falei, esposa, eu nunca tive tanto alinhamento assim de mensagem com Deus assim, como tem sido ultimamente. O senhor tem passado por isso? Pastor, você está falando, o senhor citou um versículo aí que é maravilhoso. Mas esse tempo também foi bom para nós, pastores. Nós queremos lá crescimento de igreja, faz aqui, faz aquilo. Nós também precisamos parar em algum momento. E aí foi onde nós também nos alimentamos e tiramos proveito dessa situação, de ouvir mais a Deus, de estar mais perto da sua família, que também foi para nós excelente, de orar mais, sabe, de buscar mais a presença. E aí, realmente para mim também, eu tenho sentido que tem acontecido isso. Uma palavra que sempre li, mas nunca brotava como agora voltou a brotar. Eu citei aqui os textos de Paulo,
Parece que agora que tem mais sentido. Parece que tudo tá. A revelação tá vindo assim. As letras estão andando, né? A gente está dentro da história. Fluindo, né? Porque Paulo ele escreve todas aquelas cartas em meio à perseguição, em meio à prisão, em meio a momentos difíceis. E agora a gente começa a entender um pouco mais. Puxa, olha, parece que você está vivendo aqui. O Senhor está fazendo brotar, ter realidade que nós antigamente líamos e tínhamos alguma estratégia de hermenêutica para ministrar. Mas agora não, agora é algo que impulsiona assim de algo de fluir mesmo naturalmente, né? Como está sendo isso aí, pastor Jorge? Esse fluir assim, essa conexão com o rio da revelação. Está sendo algo maravilhoso, porque parece que, como o pastor Fábio disse, parece que alguns meses atrás nós subíamos como se tivesse algo mecânico, né? Algo muito elaborado, muito preparado. E a gente percebe que hoje, pelo menos comigo lá em Mogi, às vezes Deus dá uma mensagem na madrugada da oração ali, vem e depois a gente recebe, né, tem um feedback ali, as pessoas, pastor, glória a Deus e tal, coisa linda, falou comigo, eu estava diante de uma situação como essa e tal, e tem sido algo maravilhoso, uma experiência nova. Nós deixamos de sair do mecânico e também passamos a dar e estar um pouco mais sensível aquilo que de fato o Espírito Santo queria ministrar para a igreja dele, para o povo que é dele. Então tem sido uma experiência fantástica. Essa semana em um grupo que eu faço parte, que tem muitos pastores, um pastor que completa 70 anos agora, ele falou assim, gente, e ele falou muito emocionado, mandou um áudio comprido, e raramente eu ouço áudio comprido, mas esse eu ouvi todo, um pastor que faz 70 anos agora, dizendo assim, gente, estou no ministério há tantos anos, mas nunca estive tão conectado com Deus como agora. Nunca jejuei tanto e orei tanto e tive tão nos braços do Pai como agora. Que coisa fantástica, Fantástico. né? Fantástico. Uma coisa fantástica, né, pastor Fábio? Pastor de tantos anos de ministério. Então, tudo isso, a gente vê a permissão de Deus, né? A Torre de Babel foi até onde Deus permitiu. Então, essa pandemia, esses momentos difíceis, vai até onde Deus permitiu. E eu ouvindo isso, eu também fico emocionado, porque a gente tem pouco tempo de ministério. E para mim está sendo um renovo muito grande de amar a igreja, de sentir falta dos irmãos. Porque muitas vezes é feito um pedestal para o pastor, né? Mas não, poxa, a gente chora por eles, a gente tem clamado pela igreja, a gente tem amado, até mesmo esse ambiente igreja, que, claro, a gente entende que a igreja é eu, é você, mas esse ambiente aqui foi algo consagrado, sabe? Foi um projeto de Deus que pediu para construir, para formar a igreja, e a gente sentir falta disso aqui, entrar aqui e chorar, então Deus está movendo assim de uma maneira. O pastor Fábio, ele está. Pastor, o senhor está bagunçando o nosso bate-papo aqui. Porque ele já puxou um negócio que eu queria falar aqui. Que esses dias eu cheguei na porta da igreja para gravar o culto, para fazer o culto online, pastor Jorge. E aí eu cheguei na porta da igreja. Me deu angústia, pastor. Sentiu isso já? E aí eu vi a igreja vazia, dia de culto, domingo, pastor Jorge. Domingo. Ai, meu Deus. As luzes meio apagadas, assim, aquele breu, só a equipe de mídia entrando assim, umas 4, 5 pessoas. Aí me deu uma solidão, pastor. Eu falei, esposa, eu não quero entrar aí agora não. E aí eu saí. Meu Deus. Aí eu fui lá pro Bob's com a esposa, e a gente pedindo o ovo maltine lá e assistindo o culto online. E o pessoal tá tudo desesperado. Cadê o pastor que não chega para pregar? Mas o pastor não chegava para pregar porque estava em crise. Meu Deus. A gente nunca viveu isso, né, pastor? Não está sendo fácil também. E aí você olha para aquele lugar onde a gente entrega a revelação, e você vê uma pessoa chorando, você vê outra recebendo a palavra ali, você vê um com os olhos brilhando ali na hora da palavra,
Aí você chega e vai pregar para a câmera, pastor. Então, No culto e tal. Aí você prega e tal. E tudo que tem na sua frente é uma câmera. Já sofreu assim também, pastor? De chegar e ver a igreja. eu sofro ainda. Eu sou muito emotivo. Não é só eu, não? Esse lugar foi conquistado através de oração. O senhor sabe o preço que o senhor paga para ter uma porta aberta, o Jorge, nós aqui. E foi consagrado a Deus. Nós, desde o primeiro dia, quando conquistamos o espaço, foi uma alegria imensa. Agora não podemos usufruir, não podemos usar aqui como um quartel de general, né, de formar pessoas, porque o papel da igreja é esse, é formar cristãos que vão temer a Deus, que vão se preparar para pregar o Evangelho, e de repente a gente não conseguir e não ter ninguém aqui, é um pouco frustrante, não é fácil. Não. Já passou por isso, pastor? Já. De chegar na igreja assim, você está entregando uma mensagem que Deus te deu a mensagem. Nossa. E aí você olha ali, aquele tanto de cadeira ali, não tem ninguém ali para receber aquela palavra ali. A nossa igreja que é muito como Atibaia, Bragança, né? Somos felizes, alegres, um povo que celebra e temos esse carinho de abraçar, de beijar, de pegar nas mãos e olhar e falar, meu Deus, cadê o povo, né? E falar, pregar para a câmera, para o celular, não tem sido fácil, mas algo tem me confortado. Domingo agora mesmo, último domingo, nós ministrando ali, Deus colocou uma palavra no meu coração um dia antes praticamente, e eu recebi uma palavra de uma moça lá de Brasília, que ouviu a palavra, de Mogi, e falou, olha, glória a Deus pela palavra. Eu estava ali diante de uma decisão, precisava tomar uma decisão, e aquela palavra trouxe paz ao meu coração. Eu falei, glória a Deus, mostrei ainda para a esposa, como que nós alcançaríamos ela lá em Brasília, né? Então, tem sido um tempo em que Deus tem sinalizado algumas coisas no meio a tudo isso. Tem. Meu Deus, é muito ruim você preparar uma mensagem, saber que Deus te deu aquela palavra. Hein, Daniel? E aí chegar ali, e aí tudo que você tem é uma câmera e todos os bancos da igreja vazios. E aí, mas Deus tem nos dado graça. Tem sido um tempo poderoso. Para finalizar, a sua família, pastor Fábio, o que ganhou a família do pastor Fábio nesse tempo de pandemia? Ganhou mais o pai, o pastor, o amigo, a gente passando mais tempo junto, né? Cuidando um do outro, a gente vendo dificuldades, se alegrando também dos meus filhos. O Rafael na faculdade, a gente acompanhando as aulas dele online, as meninas fazendo suas aulas online, estando mais perto da esposa. Então ganhou o pai, né? Porque nós que decidimos pelo ministério, nós dividimos entre igreja e entre a nossa família. E nesses dias tem estado mais perto deles, né? Orado mais junto com a esposa, estando mais perto dos nossos filhos, acompanhando momentos especiais, dificuldades e conversas. Então tem sido maravilhoso. Eu acho que a minha família ganhou mais o pai, né, do que o pastor agora. E a gente tem que tirar proveito dessa situação. Verdade. Pastor Jorge, o que a pastora Evelyn, o Mateus lucrou nesse tempo de pandemia aí? Mais intimidade, né? Mais relacionamento. Meu filho agora é dia 26 de maio, completa 5 anos. E eu tenho tido a oportunidade de pegar algumas pérolas, né? Como, papai, vamos matar o coronavírus? Papai, eu não aguento mais, eu estou entediado. Então, tem sido um tempo de muita intimidade, muito relacionamento. Temos tirado um período de oração pelas madrugadas, já estamos há vários dias. E tem sido algo extraordinário. O Mateus aprendendo a orar, já conduzindo a oração. Com saudades dos amigos, perguntando, pai, quando vai ter culto? Pai, hoje tem culto? Pai, hoje tem ensaio? Legal. Então ele super envolvido e algo que você percebe prazer, alegria. Isso tem sido algo maravilhoso. Então
Se fosse para resumir tudo isso, eu diria intimidade, aproximação, aconchego tem sido muito Olha bom. só, esses dias a gente fazendo lá em casa um momento bem nosso mesmo, porque é bom você ministrar em casa também, né? Aquele culto ali, e aí a Rebeca deu uma palavra, o Isaac, o Miguel falou também, e a gente fez aquele culto ali, a esposa, e assim, uma das coisas que me chamou a atenção é como faz falta a gente às vezes ministrar dentro de casa, né, pastor Fábio? Às vezes ter esse tempo, esse particular. Teve um dos dias que a gente fez um culto praticamente em cima da nossa cama, e aí todo mundo falou ali, e nós oramos juntos. Então é isso que vocês falaram aqui, ganhou qualidade, né, de vida. E em Atibaia já voltou os cultos presenciais, voltou a semana passada, e as crianças de até 10 anos não podem frequentar ainda. E aí assim, é interessante ver as crianças: papai, por favor, deixa eu ir, eu tô com tanta saudade. É maravilhoso isso, maravilhoso. né? E ao mesmo Receber tempo não é fácil ouvir isso. Não é fácil ouvir. Não é fácil. Ai, meu Deus. Gente, a gente finaliza aqui esse bate-papo. Aqui o papo flui fácil. E se a gente fosse continuar esse bate-papo aqui, a gente ia muito tempo. Mas muito bom. Pastor Fábio, deixa uma palavra para quem está nos assistindo, quem está aqui no canal. Qual o grande perigo de quem usar esse comodismo do culto em casa, pós-pandemia, entendeu? Porque muita gente pode se desconectar do corpo no pós-pandemia. Então, nesse tempo, essa estrutura online, ela tem sido abençoadora. Mas Deus, ele tem um compromisso no corpo, na unidade, né, pastor Jorge? Sim. Então, qual o grande perigo, pastor Fábio, que a igreja pode incorrer também em relação a não ter um comportamento apropriado pós-pandemia? O grande perigo é a morte espiritual, pastor. A igreja, como eu disse, foi algo estabelecido por Deus, para ter comunhão, para estar junto, para fortalecer o momento da unção, o momento da palavra profética. A Bíblia diz que é na união que Deus ordena a bênção, é na comunhão do corpo de Cristo. A igreja de Atos, ela tinha algo em comum, a comunhão era algo forte, e por isso o povo prosperava, por isso eles cresciam na fé e tinham uma vida com Deus. Mas não podemos nos acomodar com uma situação: agora eu não vou porque agora eu assisto culto online. Não, isso é um engano do diabo. A igreja é algo, a Bíblia diz que a salvação e o julgamento começa pela casa de Deus, pela igreja. Então é necessário estar aqui junto conosco. Esse momento, como o pastor já citou, está sendo algo oportuno de transmitirmos online o nosso culto, mas não se engane. É dentro da igreja que você se fortalece, é dentro da igreja que você tem comunhão, é dentro da igreja que você ora com os seus irmãos, e é na igreja que começam os olhares de Deus preparando a sua volta, em nome de Jesus. Amém? Pastor Jorge, qual que é o grande perigo desse pós-pandemia aí? Aquela pessoa que de repente, gostei de assistir culto online, eu estou aqui com a perna na minha poltrona aqui, de short, não preciso tomar banho, a mulher não precisa fazer maquiagem, hein, Tiagão? E tá no culto, né? E não precisa fazer maquiagem e tal, aquele lareado todo, e tá ali assistindo 3, 4 cultos. É cômodo, né? É cômodo. Qual o perigo disso pós-pandemia? Entrar em algo artificial e perder aquilo que há de mais precioso, que é a comunhão. Fortalecimento. Como a Bíblia fala, um cordão de 3 dobras não se quebra fácil. E aí pensa você, isolado no conforto da sua casa, e de repente o chicote estralando, a crise batendo, e você não ter um relacionamento para poder chegar e ter uma ajuda, porque há unidade, há fortalecimento no corpo de Cristo.
Então, é uma via que é muito perigosa, o esfriamento espiritual, porque dentro da comunhão a gente se fortalece, a gente se ajuda, às vezes um sorriso muda uma trajetória, um abraço muda a trajetória. E como que você vai ter isso dentro da sua casa? Então, é de suma importância que isso não se perca no meio a essa pandemia. E mais que isso, não permita que o medo, porque pessoas podem ser tomadas de um tal medo, não vou sair de casa, vou ficar aqui, vou ficar recluso e tal, e o medo pode matar mais do que a própria pandemia em si. A síndrome do álcool gel, né? Tem gente que... álcool gel. Tem gente que... pra todo lado. Gente, é isso aí. Se você não tomar cuidado, o pós-pandemia, essa comunidade, ela também pode ser muito perigosa. Tudo isso que eles falaram aqui, e eu quero só acrescentar uma coisa. Deus usa pessoas que ainda não se converteram completamente dentro da igreja para lapidar você que está num processo de conversão. Então são duas pessoas no processo de conversão e Deus vai lapidando, usa um para lapidar o outro. Então, dentro da igreja, a igreja não é um ambiente dos perfeitos, é um ambiente dos imperfeitos, entendeu? Sendo tratados e moldados por Deus. Então, isso é importante para o crescimento, né, pastor Fábio? Com certeza. Então, isso é muito importante, e as pessoas que quiserem acessar as mídias sociais do pastor Fábio da igreja de Bragança, como que faz? Nós, por enquanto, estamos no Facebook, né? Família Vitoriosa Bragança Paulista. Assembleia de Deus, Família Vitoriosa Bragança Paulista. Estamos aqui para abençoar a tua vida. E sendo entrando lá tem que fazer o quê? Tem um sininho, tem uma parada. Os pastores não subiram, não sabiam fazer isso antes da pandemia. Agora está todo mundo falando do sininho, do escreve aqui. Escreve lá e você segue tudo aquilo que a gente tem colocado ali. Sendo de Bragança, sendo da região de Bragança, venha nos visitar. No nome de Jesus Cristo, é um prazer te dar um abraço e abençoar a tua vida. Então vê lá o conteúdo do pastor Fábio. Se inscreve, ativa o sininho, dá um like. Dá um like. Nós aprendemos a falar aí. E compartilhe o conteúdo. O pastor Fábio é uma bênção, um homem de Deus. Pastor Jorge, como que é para achar você lá em Mogi, nas mídias sociais? No Facebook, fanpage, Igreja Família Vitoriosa Mogi. Nos segue lá no Instagram, Família Vitoriosa Mogi. E ative o seu sininho e nos segue lá no canal Família Vitoriosa Mogi no YouTube. Glória a Deus, e você de Mogi e Alto Tietê. Depois que passar esse tempo, vocês são convidados a conhecer a nossa igreja lá em Mogi das Cruzes, em nome de Jesus. Entra lá, compartilhe o conteúdo do pastor ativa Jorge. Ativa o sininho. Se inscreve ou segue. Isso. Oh, meu Deus. Agora, será que eu vou acertar o endereço nosso aqui Será que eu vou acertar o endereço nosso? Você pode nos acompanhar também através do Instagram, família_vitoriosa, tá bom? No Facebook, Igreja Família Vitoriosa, e no YouTube, Igreja Família Vitoriosa, tá bom? Aí se inscreve, ativa o sininho. No meu canal, no nosso canal lá da Família Vitoriosa, toda quarta-feira eu estou desenvolvendo uma série, e eu quero incentivar você a assistir, Sacudindo a Igreja. São vídeos de 4 a 5 minutos, todas as semanas, todas as quartas-feiras, sacudindo a igreja. A gente vai vir com muito confronto aí para todos nós em relação àquilo que o Senhor tem direcionado. Amém, gente? Pastorzão, prazer estar junto. É sempre bom estarmos juntos. Deus abençoe. A equipe aqui, o pessoal de iluminação, o pessoal de imagem, o pessoal de áudio e vídeo, o pessoal da maquiagem. O que mais, pastor, das equipes aí? O áudio, o som, vídeo. Então, assim, a equipe é muito grande, tem uma equipe gigante, muitas câmeras, a equipe da edição. Deus abençoe a todos aí. Grande abraço. Deus abençoe.